Sabemos que estamos bastante tristes, pastora, porque a gente sabe que vocês serviram aqui no Ministério de Adolescentes com os seus filhos, estiveram aqui conosco a todo tempo, a todo momento, pregando a palavra no Ministério de Adolescentes, ensinando nossos adolescentes também a respeito da palavra. Fez um louvorzão várias vezes para nós, abençoou o nosso coração, e nós sabemos que existe tempo para todas as coisas. E o tempo de vocês aqui terminou, mas sabemos, pastora, que existe tempo para todas as coisas, né? E vocês estão voltando para a França, vieram com um propósito aqui, e nós ficamos gratos por esse tempo que vocês vieram nos cultos do EMA, dos adolescentes, e por isso eu gostaria que a pastora desse uma palavrinha rapidamente, né, para nós aqui, amém? Boa noite a todos. Merci, pasteur Israël. Obrigado, pastor Israel. Et je suis très content d'être devant vous ce soir. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Et j'espère que vous vous portez tous bien dans vos Eu espero maisons. que todos estamos bem. Amen. Amém. Je suis vraiment honorée ce soir de pouvoir me tenir devant vous E eu estou honrado mais uma vez de colocar em et vossa pouvoir frente m'adresser à tout le peuple de l'église quadrangulaire, para la poder me direcionar a tertiaire, todo o povo da igreja pour vous quadrangular. dire que moi, la prophétesse Déborah, Para vos falar que eu, Je profetisa vous aime Débora, beaucoup. vos amo muito, et particulièrement vous, jeunes gens, e particularmente vocês, adolescentes, vous qui faites partie du ministère des adolescents, vocês que fazem parte do Ministério dos je Adolescentes. vous porte beaucoup dans mon Eu cœur. vos carrego bastante no meu coração. Nous avons eu à communier ensemble. Tivemos comunhão juntos. Mais c'est vrai que la circonstance actuelle mondiale nous a empêchés d'aller encore plus loin ensemble É physiquement. verdade que a circunstância mundial da saúde ela nos Mais impediu nous de ir sommes mais ensemble dans além, l'esprit. mas estamos juntos no espírito. Et maintenant que je vais retourner à Paris, en France, E agora que eu vou retornar em Paris, na França, je tenais aussi à vous dire, eu também quero vos à falar, vous encourager, de vos encorajar, vous jeunesse, vocês, a juventude, toi qui peut-être te sens mal, você adolescente que se sente toi mal, qui peut-être est découragé par les circonstances mondiales você que está actuelles, desanimado com essas circunstâncias je mundiais que voudrais estamos passando. t'encourager à continuer à espérer. Eu quero te dar força para você aprender a Hier, continuar. je méditais sur un passage, Ontem eu estava meditando numa passagem bíblica, le psaume 130, em Salmo au 180, verset 5, versículo 5, qui nous dit, que nos fala, David dit, Davi fala, j'espère en l'Éternel de toute mon âme. eu espero do Senhor com toda a minha alma. J'espère en l'Éternel de toute mon Eu âme. espero no Senhor Et je com toda a m'attends minha à alma. ses promesses. E eu espero nas suas Alléluia. promessas. Amém. Et ce soir, le mot que j'aimerais te laisser, toi, jeunes gens de Curitiba, E essa jeunes gens noite, du Brésil, Que eu queria deixar mensagem para você, jovem je do veux te Brasil, dire, Curitiba. toi qui me regardes, Quero te falar para você que está me olhando. toi qui es peut-être sur le parking parce que nous sommes en culte driving, Você que está no estacionamento porque estamos no culto mais toi qui es drive-in. peut-être devant ton écran, Você que está diante da tua tela nesse momento. jeunesse, Jovem, continue d'espérer. continua esperando. Espère de toute ton âme en Espera com toda a l'Éternel tua alma no et Senhor. crois en sa E promesse. creia na sua promessa. Car même si elle tarde, Por mesmo que ela même demore, si cette situation perdure, mesmo que essa la situação está promesse de demorando, Dieu s'accomplira a pour promessa de toi. Deus irá se cumprir La para promesse você. de Dieu s'accomplira dans ta A promessa de vie. Deus irá se Le cumprir na tua propos de vida. Dieu s'accomplira O pour ta propósito de vie. Deus se cumprirá na tua J'aimerais te vida. dire de ne pas te laisser Eu quero décourager te par les falar para não circonstances deixar que ninguém te présentes. desanime pelas Oui, ta vie est circunstâncias. peut-être bloquée. Sim, a tua vida está bloqueada. Oui, ta famille est peut-être Sim, a tua família talvez divisée. está dividida nesse Mais la momento. promesse de Dieu Mas a promessa de Deus, s'accomplira certainement ela se pour cumprirá toi. certamente Parce que em le você. Dieu en qui nous espérons Porque Deus na qual nos est le Dieu des esperamos miracles. é o Deus de Il est milagres. le Dieu des prodiges. Ele é o Deus dos Et prodígios. quand il dit une chose, E quando ele fala la uma chose coisa, s'accomplit. aquilo se realiza. Alors oui, les circonstances actuelles Tudo bem que a nous circunstância démontrent peut-être atual le contraire. nos mostra ao Oui, le contrário. coronavirus est encore en train de régner un petit Tudo peu. bem que o coronavírus está reinando Mais um son pouco règne mais. ne durera pas Mas o toujours. reino dele não vai durar Alors que para le règne de sempre. l'Éternel Sendo est que o sans reino fin. do Senhor ele é Il sem règne fim. aujourd'hui. Ele reina Il a hoje. régné hier. Ele reinou et il ontem. régnera demain. E ele reinará Il amanhã. a agi hier. Ele agiu Il ontem. agit aujourd'hui. Ele age Et hoje. il agira pour E ele toi agirá demain. para você também Laisse-moi amanhã. te dire ce Deixa eu soir te falar nessa qu'il y noite a encore de l'espoir que ainda pour toi. tem esperança La Bible para nous você. dit dans le livre A d'Ecclésiaste Bíblia fala em qu'il y a Eclesiastes. encore pour tous ceux qui vivent qu'il y a Para de todos que ainda l'espérance. estão em vida ainda tem Pour tous esperança. ceux qui vivent, il y a de Para todos que estão l'espérance. vivos ainda tem Et esperança. ce n'est pas le coronavirus qui Não é peut nous coronavírus arracher cette que vai nos espérance que tirar nous essa avons esperança en que temos l'Éternel, no Senhor. le Dieu créateur de Deus toutes criador choses. dos céus e Alléluia. todas as coisas. J'aimerais qu'avec moi tu puisses Eu élever quero ta que junto voix comigo você que erguer a tua voz et dire avec conviction ces mots. e falar com convicção essas palavras. Oui, Seigneur, Sim, Senhor. tu es le Dieu des prodiges. Você é o Deus dos prodígios. Tu es le Dieu des Tu és promesses. o Deus das promessas. Et tes promesses sont E as certaines. tuas promessas são certas.
I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando corações. Te adorarei, te adorarei. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Oh, meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este, aleluia, aleluia. Oh, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Hashem quem tu és. Tu es le Dieu des miracles, Tu és o Deus Jésus. de milagres, Senhor Jesus. Et ta promesse est certaine pour nous, E a tua Seigneur. promessa ela é certa para nós. Ta promesse est certaine pour cette A génération, tua promessa é Jésus. certa para essa geração. Je déclare le Eu miracle. declaro o milagre. Je déclare que l'impossible devient Eu declaro que o possible. impossível se Pour torna cette possível génération, para Seigneur. essa geração, Pour Senhor. cette génération, Para essa Seigneur. geração, Senhor. Les circonstances, Seigneur mon Dieu, A circunstância, n'éteindra meu pas la Deus, flamme que tu ela as não mis possa dans le apagar cœur o de tous fogo ces que jeunes você gens. coloca no coração Ici desses à jovens, Curitiba aqui em et dans Curitiba, tout le Brésil, em todo o je Brasil. déclare Eu declaro l'accomplissement de ton cumprimento miracle dans do la teu vie de milagre na cette vida jeune de cada génération, dessa Seigneur. geração, Senhor. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia. Le Dieu des miracles, Deus do milagre. le Dieu des miracles, O Deus do milagre. étends sa main, Estenda a sua mão. étends sa main. Estenda a sua mão. Là où tu es dans ta voiture, Onde você está no teu il carro. étend sa main. Ele estende a tua Là mão. où tu es dans ta maison, Você está na tua il casa. étend sa main. Ele estende a sua Il mão. fait renaître en toi Ele faz une renascer em espérance você uma nouvelle. esperança nova. Dis avec moi, Fale comigo. j'espère Eu en espero l'Éternel no Senhor de toute mon âme. de toda a minha alma. Et je crois E eu en creio sa promesse. na sua promessa. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor.